Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A professora zomba do filho do fazendeiro, mas o que acontece no dia seguinte choca a todos. Na pequena cidade rural de Riacho Vilo, aninhada entre colinas arborizadas e atravessada por um riacho límpido, o tempo parecia passar mais devagar do que em qualquer outro lugar. Ali, as estações marcavam a vida como um relógio antigo. O verão trazia seus campos dourados e os gritos das crianças nos rios. O outono cobria os caminhos com folhas vermelhas e marrons. O inverno reunia as famílias ao redor da fogueira e a primavera despertava as terras com seus brotos e promessas. Willow Creek não era uma cidade onde você chegava por acaso. Era uma daquelas comunidades onde histórias eram passadas de geração para geração, onde as crianças recebiam o nome dos avós e onde o padeiro sabia exatamente quando uma viúva precisava de um pão quentinho ou de uma espiga. A escola pública, construída em madeira clara, ficava no topo de uma pequena colina, ao lado da igreja e do antigo campanário que tocava todos os domingos. Tinha apenas uma turma, administrada com mão firme por Sr. Harold Benson, e acolheu crianças de todas as idades. Elas aprenderam a ler, a contar, a respeitar os mais velhos, e a nunca questionar a autoridade do professor. Entre os alunos havia um menino quieto, Ethan Miller, aos 12 anos. Nem o mais falante nem o mais popular, Ethan frequentemente passava despercebido. Suas roupas eram simples, muitas vezes um pouco gastas, mas sempre limpas. Ele não tinha uma bolsa da moda nem sapatos de grife, mas suas mãos carregavam marcas de trabalho, sujeira, arranhões, às vezes unhas danificadas. Porque Ethan não era uma criança como as outras. Filho único de Jack Miller, um fazendeiro conhecido por sua honestidade e força silenciosa, ele cresceu entre fardos de feno e o canto dos galos. Jack Miller, viúvo desde o nascimento de Ethan, criou o filho sozinho em uma velha casa de madeira no fundo do vale. Os dias começavam ao amanhecer, muito antes de as outras crianças acordarem. Ethan ordenhava as vacas, alimentava os cavalos, consertava cercas e ajudava o pai a cuidar da roça. Ele nunca reclamava. Não ia ao centro recreativo, não participava das festas da vizinhança e não tinha videogame. Mas tinha uma curiosidade imensa pelo mundo, uma memória impressionante e uma capacidade de resolver problemas de forma prática, muitas vezes em silêncio. Na escola, porém, isso tinha pouco valor. Sr. Harold Benson, o professor, era um homem íntegro, porém rígido, com uma barba sempre bem aparada, vestindo camisas impecáveis e sapatos engraxados que inspecionava com mais frequência do que os olhos de seus alunos. Em sua juventude, ele havia estudado na universidade de uma cidade grande e nunca se recuperou totalmente daqueles dias. Ele frequentemente falava de seus anos de estudante como uma idade de ouro e sonhava, sem realmente admitir para si mesmo, que seus alunos se tornassem advogados, médicos ou engenheiros. Ele tinha profundo respeito por palavras, livros, citações em latim e alunos que sabiam levantar a mão para declamar uma definição com precisão. Mas para crianças como Ethan, aquelas que hesitavam, que levavam tempo para ler ou que não conheciam a capital da Letônia, ele tinha pouca paciência. Considerava-as perdidas desde o início, e mesmo que nem sempre o dissesse abertamente, seu tom, seus suspiros e seu olhar revelavam um profundo desprezo. Aos seus olhos, uma criança de fazenda com lama nas botas e sotaque local, não tinha chance de ascender na hierarquia do conhecimento. E no entanto, Ethan não era preguiçoso nem estúpido. Ele observava, aprendia de forma diferente. Tinha um jeito de entender as coisas, até mesmo senti-las, por meio da experiência direta. Era capaz de prever o tempo simplesmente observando a cor do céu ao anoitecer. Consertava um motor sem instruções e construía uma caneta com apenas algumas tábuas e um martelo. Mas na escola, esses talentos não eram notados. E o Sr. Benson, muito preso aos seus preconceitos, nem os via. Numa manhã gelada de fevereiro, quando as janelas da sala de aula ainda estavam cobertas de condensação, M. Benson estava parado, como sempre, perto do quadro negro, giz na mão com uma expressão séria. Ele havia escrito um problema de matemática complexo, muito além do nível habitual de alunos do ensino médio. Adorava aqueles momentos em que podia avaliar, humilhar com dicas e testar aqueles que considerava no limite. Ele se virou para a turma e examinou os rostos com um olhar imperioso. Ethan Miller, ele disparou, batendo o giz 2 vezes no quadro. Venha resolver isso. Ethan, que não esperava por isso, sentiu um nó no estômago. Não havia terminado de copiar o exercício no caderno. Levantou-se lentamente com as pernas pesadas e caminhou em direção ao quadro sob o olhar fixo dos colegas.
Seus passos eram hesitantes, sua respiração superficial. Ele pegou o giz que o Sr. Benson lhe entregou com um sorriso irônico. Tentou se concentrar. Fez o possível, pensando, riscando. Mas a pressão, o silêncio pesado na sala, o fizeram tremer. E então, ele cometeu um erro. O Sr. Benson nem esperou que ele terminasse. Começou a rir, um riso seco e zombeteiro, mais frio que o vento do inverno. Bem, meus caros alunos, é isso que acontece quando vocês confiam matemática a alguém que só entende de esterco de vaca. Um silêncio chocado tomou conta da turma. Então, risadas irromperam aqui e ali. Alguns alunos riram abertamente, outros desviaram o olhar, desconfortáveis, mas ninguém saiu em defesa de Ethan. O professor continuou com um tom cortante como uma lâmina. Ethan, você precisa parar de sonhar acordado. Com sua mente de fazendeiro, seria melhor ajudar seu pai a ordenhar as vacas do que tentar entender matemática. Você não foi feito para isso. Você nunca será nada além de um simples fazendeiro. As palavras cravaram-se no coração de Ethan como pregos enferrujados. Ele ficou ali por alguns segundos paralisado com a mão ainda erguida em direção ao quadro. Então, lentamente pousou o giz, sem dizer uma palavra, e voltou para o seu lugar, encarando a carteira. Nunca se sentirá tão envergonhado. Seu rosto ardia, seus olhos ardiam. Mas ele se conteve para não chorar. E, no entanto, por baixo desta camada de dor e humilhação, algo despertou nele. Uma chama. Pequena, bruxuleante, mas real. Uma voz interior, tímida mas tenaz, sussurrou. Você vai mostrar a eles. Um dia. Não com as armas deles, mas com as suas. Naquela noite, na cozinha rústica da casa dos Miller, o fogão a lenha emanava um calor reconfortante. O cheiro de sopa de legumes pairava no ar. Jack, seu pai, notara o silêncio incomum do filho. Não era do seu feitio reclamar, mas naquela noite, Ethan desabou. As palavras saíram entrecortadas, dolorosas. Jack ouviu sem interromper, com o rosto sério. Quando Ethan terminou, houve um longo silêncio. O pai largou a colher lentamente e se levantou para colocar a mão firme no ombro do filho. Seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e orgulho. Escuta aqui, Ethan. Nunca deixe um homem como Benson decidir o que você pode ou não fazer. Só porque ele tem um mapa astral e uma gravata não significa que ele esteja certo sobre o seu valor. Inteligência não se mede apenas em números ou palavras bonitas. Também se mede em coragem, perseverança e coração. E você tem mais disso do que a maioria das pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou mais calmamente. Você não precisa brilhar para todos. Brilhe para si mesmo. Ethan assentiu, com os olhos marejados. Não precisava explicar muito. Aquelas palavras, simples mas verdadeiras, haviam sido assimiladas. Naquela noite Ethan mal dormiu. Deitado em sua cama sob um cobertor áspero, ele olhava para o teto de madeira com os olhos abertos. As palavras de Benson ainda fervilhavam em sua cabeça, mas agora não era vergonha que ele sentia. Era profunda necessidade de provar algo a si mesmo. Levantou-se de madrugada bem antes do galo cantar. Em vez de ir direto para o estábulo, foi buscar um velho caderno no qual às vezes anotava ideias, diagramas e invenções que lhe vinham à cabeça. Folheou-o com atenção. Havia esboços de máquinas agrícolas, planos para reparos de motores, anotações sobre o clima e os ciclos da Terra. Ele decidiu que era hora de transformar essas ideias em ações. Não para impressionar os outros, mas para erguer a cabeça. Para mostrar a si mesmo que seu valor não dependia de ninguém. E logo a cidade também perceberia isso. Na manhã seguinte, Riacho Vilo ele acordou com o céu limpo banhado por uma luz dourada. O ar cheirava a terra úmida e madeira como se tivesse acabado de passar uma longa noite de chuva. Na aldeia, todos voltavam à rotina normal, os lojistas levantavam as cortinas das vitrines. As crianças caminhavam em grupos para a escola e os idosos balançavam a cabeça em cumprimento. Mas naquela manhã, um alvoroço incomum subiu do vale. Na fazenda Miller, algo havia mudado. Os vizinhos intrigados começaram a parar nas estradas de terra que margeavam os campos. O antigo silo de grãos. Uma estrutura metálica enferrujada e frágil que todos achavam adequada para demolição, levantou-se. Ereto como sempre, seu perímetro era reforçado por uma estrutura de madeira habilmente cunhada, com juntas visivelmente reforçadas. E algum tipo de mecanismo artesanal parecia ter sido adicionado para proteger sua abertura do vento e da chuva. As pessoas ficaram ali por um momento boquiabertas, observando o trabalho. Jack pagou um empreiteiro? Alguém perguntou. Mas Jack, parado na beira do campo, cruzou os braços e balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Não. É o Ethan. Completamente sozinho. O choque foi imediato.
O que nenhum habitante não sabia que em vez de se recolher em si mesmo após a humilhação do dia anterior, Ethan arregaçou as mangas. Todas as noites durante semanas, muitas vezes depois de alimentar os animais e terminar suas tarefas, ele lia em segredo no pequeno celeiro. Graças aos livros emprestados da biblioteca municipal, que ele lia vorazmente, aprenderá os fundamentos da engenharia rural, ângulos de carga, sistemas de polias e os princípios de conservação de grãos. Tomara notas, desenhara planos, fracassara várias vezes, e então obtivera sucesso. E naquela manhã, seu trabalho silencioso estava diante dos olhos de todos. Mas a surpresa estava apenas começando. Em direção a Mid, quando o sol estava no seu zênite e a escola estava prestes a terminar naquela manhã, um estrondo surdo foi ouvido por toda a aldeia. Não um trovão nem um tremor, mas um ruído mecânico, antigo, profundo, como um rugido esquecido do passado. Os alunos correram para as janelas. Os próprios professores saíram para os degraus. Na colina em frente na fazenda de Miller, um velho trator Ford 8N, abandonado há mais de 15 anos e considerado irreparável, começou a cuspir fumaça. Antes comece com um rugido triunfante. O barulho era ensurdecedor, mas claro, autêntico, poderoso. E não era Jack quem estava dirigindo. Era o Ethan. O menino, concentrado com as mãos firmes no volante, avançou lentamente, mas com confiança. Manobrando a besta metálica com uma maestria incrível, ele arava o vasto campo da fazenda em linha reta, num padrão perfeitamente regular. O arado cavava a terra com precisão, levantando torrões escuros e férteis. Os aldeões começaram a se reunir, deixando suas casas, deixando suas lojas abertas, trocando seu café por binóculos ou suas cestas por um silêncio de admiração. Entre eles estavam Benson, que viera observar a confusão depois de ouvir os alunos cochichando entre as aulas. Ele caminhou lentamente para a frente, franzindo a testa, pensando que fosse uma brincadeira. Mas quando viu Ethan, esse simples fazendeiro que ele havia humilhado no dia anterior, dirige a este velho trator restaurado com suas próprias mãos, seus ombros congelaram. Ele não disse nada. Não conseguia mais fazer aquilo. Ficou ali, em silêncio, suas certezas vacilantes. O murmúrio surgiu na multidão. É ele, o filho do Miller, o pequeno que nunca falou. Ele mesmo consertou? Ele entendia tudo sem ninguém. Esse menino é um gênio das coisas concretas. E de repente, o rótulo de criança da fazenda, colados por anos de preconceito, tornou-se um símbolo de orgulho. Ethan, por sua vez, não buscava atenção. Não sorria nem levantava a mão em sinal de vitória. Continuou seu trabalho, concentrado, simples. Mas por dentro, sentia algo crescendo. Sem vingança, ponto de dignidade, ponto uma chama mais suave, mais estável que a da raiva, a consciência do próprio valor. E naquele dia, Willow Creek mudou um pouco. E o Sr. Benson, pela primeira vez em anos, ficou envergonhado de suas palavras. Naquela mesma noite na sala multiuso da escola Willow Creek, uma reunião comunitária foi realizada em torno de um tema banal: a preparação para a feira agrícola da primavera. Pais, professores, alunos e até mesmo os anciãos da aldeia estavam reunidos. Os bancos de madeira rangiam sob o peso da conversa animada, garrafas térmicas de café eram passadas de mão em mão e tortas caseiras enchiam uma pequena mesa no fundo da sala. Mas naquela noite, todos tinham apenas um nome nos lábios: Ethan Miller. Os murmúrios da manhã se transformaram em respeito. Alguns pais contaram ter visto o silo reforçado com os próprios olhos. Outros falaram do velho trator ressuscitado como um milagre mecânico. Todos concordaram que nenhuma criança de 12 anos jamais havia conquistado tanto com tão pouco. No fundo da sala, Ethan estava ao lado do pai, um pouco intimidado. Não estava acostumado com tanta atenção. Seu olhar ia de um rosto para o outro, procurando um canto tranquilo para se esconder. Mas alguém se aproximou dele com uma lentidão quase solene. Era M. Benson. O homem havia tirado o paletó, seus ombros pareciam mais baixos, sua voz mais suave do que nunca. Ele parou na frente de Ethan, com os olhos ligeiramente baixos, quase como um aluno diante do próprio professor. Ele respirou fundo e disse: Ethan, eu estava errado sobre você. Fui injusto, condescendente e cruel. O que você fez nestes últimos dias é mais do que extraordinário. É uma demonstração de coragem, disciplina e inteligência no sentido mais verdadeiro. Você me ensinou uma lição que não esquecerei. Eu, sinceramente, me arrependo do que disse ontem. O silêncio caiu sobre eles. Todos que ouviram ficaram em silêncio, aguardando a resposta do garoto. Ethan, ele olhou lentamente para ele. Seus olhos brilhavam não de lágrimas, mas de uma maturidade rara em sua idade. Ele não sorriu imediatamente.
Apenas assentiu e respondeu com uma voz calma, quase sussurrada, mas com uma profundidade que impunha respeito. Obrigado, Senhor. Mas, eu não quero apenas ser perdoado. Quero que as pessoas entendam que nunca se deve julgar alguém sem conhecer toda a sua história. Eu trabalho na Terra, é verdade. Mas isso não significa que eu seja menos capaz do que alguém que lê livros o dia todo. A vida nos ensina, cada um à sua maneira. Um silêncio ainda mais profundo se seguiu. Um velho na plateia sussurrou. Bem, ele fala como um velho sábio. O Sr. Benson assentiu lentamente, visivelmente comovido. Colocou a mão respeitosamente no ombro do menino. E você acabou de me lembrar porque eu queria ser professora. Os meses seguintes Ethan continuou seu caminho, mais determinado do que nunca. Levantava-se todas as manhãs ao amanhecer para ajudar o pai na fazenda e depois ia para a escola com a mochila cheia não só de cadernos, mas também de ideias, projetos e esboços. Começara a se destacar em ciências, especialmente em física aplicada. O Sr. Benson, transformado por esse encontro, agora o encorajava, dava-lhe livros mais avançados e, às vezes, ficava com ele depois da aula para conversar. O resto da escola também mudou. Os outros alunos, a princípio surpresos com essa reviravolta, começaram a ver Ethan não mais como o filho do fazendeiro, mas como um camarada. Para admirar ele se tornou a pessoa que as pessoas procuravam para entender um problema, a pessoa a quem ouviam quando ele falava sobre motores, clima e cultivo de terras. O prefeito da vila até se ofereceu para expor seus diagramas e modelos no Feira Agrícola, onde apresentou uma invenção sua, um sistema de irrigação automática feito com componentes antigos recuperados do celeiro. Os visitantes ficaram impressionados. Jornalistas locais tiraram fotos. O nome de Ethan Miller apareceu em um artigo intitulado O Gênio Silencioso de Willow Creek. E um dia muito mais tarde, durante um discurso de formatura, o Sr. Benson trouxe Ethan ao palco. Ele se dirigiu à plateia com uma voz calma. Há alguns meses cometi um erro grave. Julguei um garoto por suas origens, por seu silêncio, por suas botas enlameadas. Aprendi que inteligência não se mede por uma nota ou um terno. Ela se mede pelo que você faz com o pouco que tem. Ethan, você é a prova de que a grandeza não faz barulho. Naquela noite, em todo o Vale Willow Creek, ouviu-se algo que nunca antes tinha sido ouvido. O nome do filho de um fazendeiro pronunciado com admiração e orgulho na boca de todos. E Ethan, humilde, não queria mais nada. Ele não buscava nem glória nem honras. Ele simplesmente queria que nunca esquecêssemos que o valor de um homem não está na zombaria ou nas aparências, mas em sua capacidade de se levantar, aprender e se erguer, sem nunca trair quem ele é.